Posso falar tudo. Minha vida é um livro aberto, não tenho nada a esconder. E o meu pai queria me matar. A família inteira estava contra mim. Imagina. Imagina isso da música. Tá louco, tem que ser engenheiro, tem que ser médico, tem que ser advogado. Advogado é uma boa ideia. Hoje eles estão com tudo, né? Bom, a minha família é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, viu? Registro do bebê. Ué. Ele que escreveu, essa é a letra dele, sem acento. É a letra dele, do meu pai. Miquelina Medalha e Júlio Medalha. Ué, Júlio Medalha, 16 de abril de 38, às 14 horas e 20 minutos. Aí tem o nome da parteira. Aquela que deu o primeiro banho. Júlio Medalha Filho, tá? Ele não põe nunca acento, né? O talento artístico meu veio por parte da minha mãe. Ela era culturalmente melhor informada de qualquer pessoa que frequentava o Teatro Municipal de São Paulo e do Rio, né? Porque ela ouvia a música moderna do século XX nas novelinhas. Era uma verdadeira ópera popular do rádio no Brasil, né? E a minha mãe ficava ali costurando. E com isso ela se inspirava para fazer os seus maravilhosos vestidos que depois meu pai ia entregar no domingo de manhã. Ela fazia o pacote meu pai entregar. Às vezes eu ia junto, né? Nós nos conhecemos como crianças. Nós tínhamos 10, 12 anos quando nós passamos a conviver. Éramos vizinhos, no mesmo bairro, brincávamos juntos e também começamos a descobrir a música junto. Eu já estudava música, a partir de 8 anos eu estudava violino, num conservatório que havia na Lapa, né? Ele começou a estudar mais tarde. Ele foi estudar com uma professora particular durante um bom tempo e depois veio para esse conservatório também. Aí a nossa amizade foi ficando cada vez mais reforçada, né? Eu acho que ele tinha mais talento do que eu, sabe? Aliás, ele tem muito mais talento do que eu na área da música. O Júlio pertence a essa geração que na Alemanha, foi na década de 60 estudar na Alemanha, estudou o que havia de mais avançado, as vanguardas da música erudita, e trouxe essa informação para o Brasil numa época em que o país era menos globalizado, em que o mundo era maior, que as informações demoravam um pouco mais para chegar aqui. Bom, a viagem para a Alemanha foi muito importante para mim, porque eu fui eu podia ter ido para a Itália, né? Podia ter cidadania italiana, né? Porque meus avós eram italianos. Mas eu preferi a Alemanha por causa da disciplina alemã, né? A disciplina alemã é uma coisa incrível e porque metade da história da música veio de lá, né? As grandes lideranças musicais do chamado universo erudito, né? E foi difícil na época lá pra gente, porque eu tinha outros colegas que foram comigo também, né? Porque não do ponto de vista musical, do ponto de vista humano, né? Tinha ainda resquícios, né? da guerra na Alemanha, tinha toda uma geração que tinha participado da guerra, né? Aí em 1961, então, eu fui para Freiburg. Aí prestei concurso, fui admitido e estudei durante 4 anos na Escola Superior de Música da Universidade de Freiburg. E aí me formei na matéria Regência Sinfônica, né? E no final do curso eu ainda pude reger durante algum tempo a orquestra da Universidade de Freiburg. Quando eu voltei para o Brasil, estava pronto para enfrentar o Brasil também, que era aquela segunda metade da década de 60, era uma época muito criativa no Brasil. Eu paro em qualquer botequim, eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Pode minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. O Gilberto conseguiu fazer todas as pessoas enlouquecerem ao ouvir a sua voz e aquele violão e aquela coisa despojada, aquela música absolutamente concentrada, né?
Aí eu fiquei apaixonado pela bossa nova. Da janela vê-se o corcovado redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim com você. Comecei a me interessar por aquilo, tudo, etc. E fui para o Rio, fui conviver com alguns músicos, tudo, né? Depois o Jobim me pediu até para dar umas aulas de regência para ele. Disse, meu maestro, ele me chamava de meu maestro. Meu maestro, às vezes eu dou entrada, o músico não entende, dá para você me ensinar como é que a gente faz aquilo direito, não sei o que e tal. Ah, tudo bem, Jobim, onde é que vai ser a aula? Na tua casa? Não, no Bar Veloso. O Bar Veloso é onde nasceu o Garota de Ipanema, né? Figuraça, né? Tom, olha, Joãozinho, eu não saberia sem Vinícius pra fazer a poesia. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tanto no ponto de vista da música erudita, como também da popular, né? Que surgiram todos esses movimentos novos, né? A bossa nova, Jovem Guarda, Tropical, e eu, por um interesse cultural, eu também me aproximei desses movimentos todos. Né? O nosso destino desejo que chega a roda e fica destino. Naquela época, São Paulo, o Brasil e o mundo era inundado com um monte de músicas italianas que saíam do Festival de Sanremo, né? Eu pensei, puxa vida, vamos fazer uma coisa parecida aqui, né? Aí pedi o regulamento do Festival de Sanremo para o dono da Fermata, Henrique Lebendegger, e ele me deu e eu fiz uma adaptação. Colocaremos em confronto as 12 músicas que conseguiram passar nas 3 eliminatórias do festival. O cara inscreve a música, nós escolhemos, apresentamos e ele vai concorrer no festival. E assim nasceu o primeiro Festival Nacional da Música Popular Brasileira. Quem venceu foi Arrastão, a música Arrastão, do Vinícius e Edu, com a Elis Regina, e foi o grande primeiro voo da Elis Regina. O que aconteceu em 60 e 70 não deve se repetir tão cedo, porque é muito difícil você convencer artistas que já existem, que têm contratos assinados, a competirem entre si. Como é que você convence a Marisa Monte a concorrer com a Gal Costa e a Maria Gadu e a Ana Carolina e a Zélia Duncan? Com uma música inédita e o Seu Jorge vai disputar com o João Sabiá e vai disputar com o Ed Mota a melhor composição. É algo que eu acho surreal que tenha acontecido, né? O cara ir lá disposto a não ficar em primeiro lugar, né? Porque não é uma amostra, né? Não é uma amostra de música, era um concurso. Como vai encarar o resultado do júri? Olha, eu vou... Vai, com aquela franqueza de Roberto Carlos. Eu vou encarar esportivamente como tudo aquilo que eu encaro de um modo geral, entende? O Domingo no Parque, o Gil também me chamou para fazer o arranjo. Aí eu comecei a fazer o arranjo com ele, também nesse Hotel Danúbio aí, sentado no chão lá, fizemos as harmonias e tal, discutimos muita coisa. Aí o Solano Ribeiro tinha me apresentado um grupo de 3 moleques lá que ele disse que eram maravilhosos. Eu fui ver na Vila Pompeia, onde eles ensaiavam, eles chamavam Os Mutantes. Aí eu fiquei bestificado. Aí chega o Rogério do Prá aqui em São Paulo, não tinha dinheiro nem para comprar um pãozinho para as crianças no dia seguinte, né? Então eu falei, bom, Rogério, então faz você o arranjo do Domingo no Parque, eu vou para o júri do Festival da Record, né? Um arranjo de Rogério do Prá com Gilberto Gil. Aí o Rogério acabou e fez o arranjo, gravou, que ficou maravilhoso, né? Depois, quando eu estava no júri do Festival da Record, eu falei para o Paulinho Machado de Carvalho, que é o dono da Record, olha, cria um prêmio de melhor arranjo, porque agora os arranjos têm mais significado, né? Aí o Paulinho concordou, e aí, evidentemente, o arranjo do Rogério pro Domingo no Parque se destacou, ele ganhou então o prêmio de melhor arranjo. O rei da brincadeira, José, o rei da confusão, João, um trabalhava na feira, José, outro na construção, João. Eu conheci o Júlio Medalha porque eu fui assistir uma peça
da Cacilda Becker, que, se não me engano, o título era Isso Deveria Ser Proibido, ou Isso Devia Ser Proibido. E eu percebi uma trilha sonora muito interessante, né, na peça. E, saindo do espetáculo, eu procurei saber quem fez. E aí me disseram, foi o Júlio Medalha que fez. Falei, então eu vou procurá-lo para ver se ele quer me ajudar, seja nos arranjos, seja na escolha das músicas, me ajudar no festival da Record, no 66, né? Seu coração, as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho... Mas enfim, eu fiz várias trilhas sonoras para teatro, trabalhei com todos os diretores de teatro importantes do Brasil, a partir daquela época. Mas o segundo mais importante que foi o Gianni Rato, que para mim foi o maior diretor de teatro que tinha aqui no Brasil, me convidou para fazer a música para uma peça de teatro que o Braulio Pedroso, junto com o Valmor Chagas, tinham escrito, que se chama Isso Devia Ser Proibido. Essa peça de teatro era uma espécie de cabaré brechtiano, onde o Valmor Chagas e a Cacilda Becker ficavam no palco conversando, discutindo, como se fosse um casal, discutindo as coisas da vida, a relação deles afetiva, a relação deles com os amigos, com o teatro, com a política, com a sociedade, que era um bate-boca completo, o tempo todo, do começo ao fim, né? Os dois se questionavam, às vezes brigavam, às vezes se amavam, era uma peça preciosa. O Caetano me pediu se ele podia assistir a gravação, claro que sim, né? Aí ele assistiu aquilo, gostou muito, etc. Aí ele disse, posso lhe mandar umas músicas para você fazer o arranjo, porque eu vou pela primeira vez gravar um disco solo, né? Aí ele apareceu na minha casa na Lapa, no apartamentinho onde eu morava, veio com um violãozinho, veio ele, Gilberto Gil, Manuel Barenbaim, que foi o maior produtor de discos que o Brasil já teve, que hoje mora em Israel, porque não tem mais nada que fazer no Brasil, né? A música popular mudou tanto que não merece o Manuel Barenbaim. O Caetano começou a tocar as músicas do disco, o disco chamava Caetano Veloso. Começou a tocar as músicas do disco e tal, e falou, e tem essa aqui, que por enquanto chama Tropicália. Tropicália, por enquanto. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. É muito fácil trabalhar com ele, porque ele tem uma capacidade criativa absurda. Não é a capacidade criativa apenas de escrever o arranjo, é a capacidade criativa de pensar, seja em arranjo, seja numa regência, onde for, entendeu? É fantástico. Quando o Pero Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e Vocês lembram o início da música Tropicália, né? Quer dizer, existe uma música que parece um grande rumor surdo que vem como se nascesse de dentro da floresta e com sons tropicais variados como os sons de dentro da floresta, né? Quer dizer, isso é uma alegoria. Quer dizer, é isto que o maestro Júlio Medalha criou no início da música. Quer dizer, antes que a música começasse a ser enunciada pelo Caetano Veloso, né, é um anúncio muito interessante. E junto a isso, ele fez uma coisa sensacional. Quando faziam os ensaios, quando estavam procedendo os ensaios antes da gravação, o baterista Dirceu, ele tomou o microfone e fez uma paródia. Fala, Dirceu. Quando o Pero Vaz de Caminha chegou ao Brasil, viu que suas terras eram férteis e verdejantes. Escreveu uma carta ao rei. Meu rei, tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. Essa terra Brasil, essa terra da alegria, essa terra que parecia um paraíso, quer dizer, no discurso irônico, não é? Sarcástico que ele faz, foi uma brincadeira feita. Só que o Júlio Medalha percebeu que aquilo funcionava muito bem no todo o sarcasmo que ia estar no discurso do Caetano Veloso. Eu sou sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá.
Ele faz parte da história da arte nossa. Para você pegar alguns dos maiores arranjos de música popular brasileira que a gente ouve até hoje são do maestro Júlio Medalha. Os festivais de música não seriam a mesma coisa se não fosse o maestro Júlio Medalha. Quer dizer, ele faz parte do que a gente convive praticamente diariamente. A gente aqui trabalha junto no programa Prelúdio, vocês devem estar acompanhando os bastidores da gravação. Aliás, o programa Prelúdio, uma das características é que a plateia acompanha os bastidores, né? E esse ambiente que vocês sentem dos bastidores do Prelúdio é um ambiente de trabalho que a gente costuma ter sempre muito tranquilo, muito animado, né? Sempre um trabalho muito gostoso. Começa agora o Prelúdio, o único concurso de música clássica da TV brasileira. Eu estava tomando café fora da minha casa numa bela manhã, toco o meu celular e é o maestro Júlio Medalha me contando que a TV Cultura estava começando essa iniciativa, o show de calouros de música clássica Prelúdio, e me convidando para ser jurado da primeira gravação do Prelúdio, justamente nesse teatro que a gente está aqui, o Franco Zampari. O Prelúdio mudou de sede algumas vezes, mas agora está de volta para o seu aconchego. Quando eu vi, chegaram 200 candidatos, eu falei, meu Deus do céu, tem tanta molecada assim tocando instrumento, fiquei bestificado. Compartilhar o palco com ele é uma coisa que eu não esperava, porque eu só via pela televisão e tal. Estar aqui é um prazer muito grande. Ele teve um papel depois, ao longo da carreira dele, né, muito importante, dirigindo teatros importantes do Brasil, criando orquestra em Manaus, onde o Festival de Ópera hoje até é um dos mais importantes que a gente tem. Correu essa minha ideia daquele concerto que soa tão bonito. Chegou ao ouvido do Amazonino Mendes, aí ele me convidou então para Manaus reger um concerto na praça pública, num teatro que havia nas margens do Rio Amazonas. E aí eu fui lá e ele viu que o público ficou enlouquecido com aquele concerto, pessoas que vinham do interior do Amazonas, aqueles índios, todos. Júlio, eu quero que você faça uma orquestra de nível internacional para esse teatro. Então eu falei, o senhor me dá liberdade para ir buscar fora do Brasil? Ah, toda a liberdade. Aí eu, puma. Como eu ia para Bulgária, reger o Guarani, eu cheguei lá e falei, pessoal, avisem aqui no mundo oriental que daqui um mês eu volto para buscar músicos. Quando eu voltei para buscar músicos, lá tinha filas. Peguei e fiz um rapa, né? 3 anos depois, tinha 4 orquestras jovens em Manaus, estraçalhando, soltando faísca, quer dizer, uma boa formação musical. Em 3, 4 anos, eu musicalizei o estado do Amazonas inteiro com os melhores músicos do mundo. Ele me dá de presente a casaca que ele usou, e ele usou uma casaquinha, eu tenho a casaquinha. E eu fui reger um concerto dentro da quadra da Mangueira com a Sinfônica Brasileira, né? Inclusive eu combinei depois lá com umas crioulas lá, olha, a última peça que eu vou fazer vai ser um tema da Mangueira, que eu vou fazer um arranjo sinfônico, né? Quando estiver no auge, né? Vocês levantam e começam a dançar, né? Até a Sinfônica Brasileira e a criolada dançando, né? Se você perguntar para ele tudo sobre cinema, ele sabe, dos grandes diretores, dos grandes compositores. Ele é uma pessoa curiosa com o mundo, com a época que ele vive, entendeu? Isso que faz dele essa coisa dinâmica, né? Ele é um homem completamente louco. Aquela figura maravilhosa que eu conheci anos atrás não existe mais, sua mente está perturbada. Nós vamos ficar aqui, impassíveis, O prisioneiros. contraste entre a paródia e o sério ficava muito maior. Os caras nem titubearam, me deram o prêmio de melhor ator. Infelizmente, roubaram meu Kikito aí, não posso mostrar para vocês. Mas essa ideia de ser ator foi só uma brincadeira. Depois eu participei em outras coisas aí, que o Hugo Gorgetti também me chamou aí, mas é mais pela farra, não tem nada. Porque como eu ganhei o maior prêmio de melhor ator, então eu já comecei a carreira no auge, então eu falei, deixa eu parar por aqui, porque assim não corro o perigo de conhecer a decadência, né? Crazy love. People say I'm crazy in love. Eu amo mais do que tudo. O que eu admiro mais no Júlio é
a energia dele, a obstinação que ele tem, como ele busca sempre uma atitude mais criativa, sabe? Ele é uma pessoa inconformada, ele não se contenta com o ambiente que temos, ele quer sempre mais. E é uma pessoa também de mente muito aberta. Na área da trilha sonora pude fazer muita coisa. Na área de escrever artigos também escrevi muita coisa. Depois fui parar até na Academia Paulista de Letras, na cadeira do Mário de Andrade, que me deu uma emoção muito grande. Quando ele me escolheu para fazer a recepção, eu fiquei muito emocionado e procurei dar ao público um retrato sintético das realizações que o Júlio teve na sua vida, né? O que o tornou merecedor por completo de ter uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Procurei, né, sempre fazer coisas diferentes, não porque eu seja genial, não é porque eu gosto de fuxicar por aí pelo mundo afora, né? Quando eu trabalhei na TV Globo, por exemplo, a Globo se industrializou e passou a fazer uma programação linear, de repente fui grudar no Avancini, Walter Avancini, que foi o maior diretor de televisão que teve nos primeiros 50 anos de televisão. Com ele eu fiz trilhas sonoras absolutamente maravilhosas. Eram maravilhosas não pelo meu talento, eram maravilhosas pelo contexto. Se você pega um Grande Sertão Veredas em 25 capítulos, ganhamos 50 prêmios internacionais com aquilo ali, né? A maior obra literária do século XX ganhou a melhor versão televisiva que alguém já fez. Melhor de qualquer filme que foi feito depois, etc. Eu vou ficar a vida à tua espera, não te percas dos meus passos. Eu escrevi a abertura da novela Bravo, que a Janete Claire, ela era a melhor noveleira da época, né? E ela era apaixonada por música clássica. Porque eu trabalhava muito com os diretores e com os autores, no sentido de conhecer muito bem cada personalidade, cada personagem que ia aparecer na novela, e depois, quando eu recebi os 200 discos das gravadoras, ia encontrar uma música que era realmente a música que servia para aquele personagem. Nós voltamos a trabalhar juntos numa peça que foi dirigida pelo Antônio Bujan. Aliás, eles são super, hiper amigos, quer dizer, eram, né? São. Super, o Abu era apaixonado, ele chama de Julinho, tanto que para nós, na família, obviamente, assim, profissionalmente, eu não faço isso, mas na intimidade, para nós, é o Julinho, entendeu? Desde sempre é o Julinho para cá, o Julinho para lá, porque era o soldado Abu Já. Quem poderá dizer sobre isso é um amigo íntimo desse programa, um grande provocador, uma figura tão próxima do melhor da história da cultura e das artes deste país, que não chamá-lo aqui de volta seria uma falha mortal. De volta, porque esteve aqui em Provocações no ano 2000. Quem é ele? Ele é Júlio Medalha. Júlio Medalha. Ele tem um projeto de 20 anos da vida dele, que é a vida do Carlos Gomes. Ele está no auge da vida dele. Aos 80 anos ele está vivendo um frisson de garoto, entendeu? Assim, de grandes e fortes emoções, e a realização do Carlos Gomes, né? Vai ser 60 capítulos, escrito pela Maria Adelaide Amaral, vai ser uma maravilha. Nós vamos recuperar a vida do Carlos Gomes para o Brasil e para a cultura mundial, porque foi um dos maiores compositores de ópera de todos os tempos no mundo inteiro, né? Houve uma época que se ouvia mais Carlos Gomes na Europa do que Wagner, veja que loucura. E hoje não se sabe disso, né? Eu tenho projetos aqui até hoje para os próximos 30 anos, né? Tanto é que eu agora vou publicar um livro, espero que seja no início do ano que vem, né? Uma autobiografia, né? Estou até dando isso em primeira mão para vocês. Vai se chamar Vim, Vi e Regi. É uma vida cheia de coisas bonitas, mas tudo por linhas tortas, né? Isso faz parte da profissão, né? Eu quero ir para o inferno, não quero ir para o céu.